Bancos de dados, aula 1. Nós vamos começar com essa playlist de banco de dados, mas não vamos acelerados, não. Eu comecei a fazer mais porque me perguntaram a respeito do MongoDB, que é um banco agora do tipo que não tem SQL. O que quer dizer isso? O que é um banco de dados no SQL? Quem já mexeu com JSON viu que ele tem amplas possibilidades de uma estrutura flexível. Isso aí é uma amostra de um banco de dados de produtos, mas os produtos poderiam ter campos diferentes. Por quê? Você escreve o conteúdo aí entre chaves, né, e nada te impede de, numa determinada linha, num determinado registro, você escrever um campo a mais. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, tem código, descreve preço, mas nesse primeiro aqui eu colocaria uma observação, por exemplo, ou a partir de um determinado produto eu começaria a colocar o preço da cotação em dólar no dia em que ele foi para a tabela de preço. Compreenderam? Para não ter que fazer aqueles cruzamentos complicados de SQL para descobrir qual era o preço na data da venda. E uma outra amostra de bancos no SQL está no componente TinyWebDB, está na playlist do App Inventor aqui no canal, mostrando que é apenas assim um campo-chave e com conteúdo. Apenas isso. Então, no campo conteúdo poderia estar toda uma estrutura JSON, tá? No caso de nota fiscal, é um dos exemplos que eu mais dou, todos os itens de uma nota fiscal no formato JSON ali em um registro. Aqui no banco TinyWebDB do App Inventor, a chave é apenas uma tag e tem só um campo, conteúdo, como se fosse um campo memo de alguns bancos de dados, como se fosse um campo blob do MySQL, do SQLite e do PostgreSQL, do Oracle, etc. e tal, esses bancões grandes aí. Isso traz muitas vantagens. Gente, é o novo pensamento, é o pensamento de web, onde você tem que achar o produto. E depois, os tratamentos de relatório e tal, você coloca em ferramentas aí de seleção, nós mostramos algumas, né? Aqui no canal, o AWK, lá na lista de Linux, é um deles. Ou você exporta para o formato CSV, e aqui no canal tá cheio de programas com sugestões para se manipular CSV. Então vocês estão com a faca e o queijo na mão. Agora, nossa preocupação primeira, né, para usar um banco é o processo de instalação. No caso do MongoDB, está no site mongodb.com e aqui está toda a URL para chegar lá no caminho de instalação. Vocês podem aí tirar uma foto ou anotar. Eu vou dar um tempinho, vou ficar falando para que vocês tenham tempo de anotar o endereço aí. É uma edição community, né? Uma versão community que vai permitir vocês instalarem num servidor aí na sua rede, mas com limites aí de milhares de registros, né? Sem exagerar muito. Se vocês quiserem realmente um banco enterprise, né, tem o preço lá no site do Mongo que nós vamos mostrar, e aí a empresa de vocês ou a empresa em que vocês trabalham, que aceitaram o termo de referência onde vocês indicaram o MongoDB, vai comprar uma licença, né, tanto para o servidor quanto de acesso simultâneo pelos clientes. Então, com a URL que eu mostrei para vocês, vocês chegam aqui nesse site e fazem o download dessa versão. Ele vem aqui no formato, vou dar o nome dessa versão aqui, é 701, né? E ele vem dessa forma aqui. Vou colar na transparência, se você, no slide, né? Se vocês quiserem tirar uma foto, né, do que está na TV, ó. É um pacote do tipo MSI, é para quem tem o Windows aí. No caso do Linux, vocês vão ter pacotes RPM,
Vocês vão ter pacotes Deb, tudo que vocês quiserem aí, tá? Então vou colocar aqui em meio roxo para vocês poderem copiar. Este é o pacote, então nós vamos disparar a instalação e ver aí o que é que ele faz. Eu não vou perder tempo de vocês com instalação, apenas deem o duplo clique aí ele vai iniciar o processo, vai fazer perguntas, seja de modo administrador, de permissão, é a instalação de um pacote MSI normal. Ele dá aí a folhinha como símbolo, apresenta a versão, né? Você aceita os termos, dá next, é praticamente assim, tá? Nós podemos escolher os pacotes aqui, né? O que a gente quer, ó. Tem server, router, outras ferramentas e tal. Apenas nós vamos pegar a interface, ó, ele já fala com a gente, ó, instalar o MongoDB como um serviço. Vocês têm que se acostumar com isso, né? Depois do advento do Node.js, todo mundo já se acostumou com como é que é uma coisa que fica rodando na máquina, um serviço respondendo a requisições HTTP, que é hoje o que mais o pessoal faz. Então, esse serviço vai ficar esperando requisições através do IP do banco, tá? Não é como o SQLite, não é como o Access, né? Mas tem um detalhinho para falar a respeito de servidores, tá? Vamos instalar o Compass, que é a interface dele também gráfica, né? Existem outras, mas vamos instalar para a gente poder, nos exemplos aí que a gente vai fazer, né, ter acesso, mostrar para vocês de forma gráfica, tá? Modo console, hoje muito pouca gente mexe, né? E nós não vamos obrigar vocês a lidar com sentenças difíceis. Hoje o mundo é todo gráfico. A pessoa entra numa empresa, fala com ela assim, você vai mexer com banco de dados, o que dão para ela é tela. Ela não fica sabendo muitos detalhes. Se ela quiser saber detalhes, ela tem que pegar os manuais, estudar, aí sim abrir, depois de um tempo de uso, a console e começar a emitir os comandos e ir entendendo aos pouquinhos as interações do banco de dados com o ambiente, etc. e tal. Bem, ao final da instalação, ele apresenta para a gente aqui a interface gráfica, né? O Compass não é tão bom como falam, né? Vivem falando que não é lá essas coisas, né? Existe interface melhor, mas vamos ver o que ele pode fazer pela gente. Ó, aqui ele funciona no localhost na porta 27017 para você fazer suas conexões, como você faz no MySQL na porta 3306. Então você pode fazer uma conexão aqui, ó. Vamos fazer a conexão. Aí, conectou ao banco ali que ele tem. Você fala que já leu as mensagens. Pronto. E aí ele apresenta os databases, né? Admin, config e local. E agora, como nós vamos criar as coisas? Pode criar tanto nele quanto através, e isso é importante que eu vou falar, através do PHP. Aqui os conceitos dele são diferentes. Você não fala em tabela, você fala collection, você não fala registros, né? Você fala itens, linhas, tá? São aí as diferenças. E lembrem-se, né? O índice dele não é um índice que possibilite fazer SQL, porque ele é um banco NoSQL, tá? Ele não permite o uso da linguagem SQL. Então vocês têm que fazer a concepção do banco e dos registros muito bem feita, né? Sugiro usar muito underline na chave do registro, né? Para vocês terem uma noção do que vocês estão fazendo, tá? É diferente usar isso aí. E nas próximas aulas nós vamos utilizá-lo, é claro, com o PHP. Se não tivesse um jeito de conectá-lo ao web, eu nem estaria dando para vocês esse banco. Porque a nossa ênfase é o web, porque a nossa ênfase é realmente aplicações para trabalho, para quem está empregado, né, e está fazendo aplicações do mundo real
e não essas aplicações de brincadeira aí de internet. Então, eu considero aí a aula dada, né? Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim da nossa primeira aula de banco de dados.